Fala, gurizadinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos mais uma aula então. Olha só, vamos falar sobre relevo. Não, perdão, vamos falar sobre vegetação. A gente terminou o relevo, né? Passamos para solos. Solos foi uma aula bem curta, né? Até pela não necessidade de uma aula é, mais com maior detalhamento, né? Não nesse momento. E agora a gente emenda com vegetação. Então, três grandes importâncias para a geografia, que é o relevo, o solo e a vegetação, né? E na vegetação, assim como o relevo e assim como os solos, ah, não se vive sem. Não é possível viver sem a vegetação. O que eu vou mostrar para vocês, né, nesse primeiro vídeo são basicamente os tipos de vegetações existentes no mundo. Então são as classificações mundiais da vegetação, né? O que aparece em todas as partes do mundo, sobre florestas tropicais, tundra, taiga, essas coisas. Num outro vídeo, no vídeo a seguir, eu vou comentar com vocês, eu vou mostrar a vocês a vegetação específica do Brasil, tá? Então, a gente vai mostrar basicamente aí onde se localizam, né, as principais características e tal. Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais do que estão fazendo com a vegetação, o que causa a falta da vegetação, a questão do desmatamento, a questão das cidades. Então a gente vai ter que mostrar alguns detalhes importantes da vegetação e a falta que ela nos fará e já está nos fazendo, na verdade. Vamos lá. Os principais tipos de vegetação eu coloquei como uma introdução, no modo geral, né? Para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas é necessário que haja uma relação entre sol, solo, ar, água, temperatura, entre outros. Então, para que haja uma vegetação boa, é necessário que haja um bom solo, uma área ensolarada, com ar, né, que seja propício, não seja muito quente ou muito frio, que esteja próximo de um lago, um mar, um rio, né? São diferentes, são as diferenças de clima, solo, relevo e hidrografia que fazem com que as paisagens vegetais apresentem variações. Então, o que está mostrando ali no desenho para vocês, o desenho do mapa mundi, a vegetação nativa. E vocês podem observar que com aquele colorido ali representa os tipos diferentes de vegetações. Pô, dá uma olhadinha lá na parte norte, extremo norte do planeta ali. Extremo norte, na América do Norte e na parte norte da Europa e da Ásia. Tem um tipo de vegetação que só existe ali. Por quê? Ali é onde está o frio extremo, onde é mais frio, a região mais fria do planeta. Ok? E entre outras áreas, aí a gente vai ver onde é que está mais quente, que é o vermelho e tudo mais. São, então, assim, as diferenças, né, de clima, solo, relevo e hidrografia que fazem com que as vegetações apresentem suas variações. Quer dizer que na parte norte do planeta a vegetação é uma, na parte central é outra, na parte sul é outra, é diferente, nas latitudes médias é outra. Tá? Então acontece que cada parte do planeta vai depender do solo, do clima e do solo. Tá bom? Atualmente, são poucas as áreas de vegetação original ou nativa que não tenham sido transformadas pelo trabalho humano. Claro, tendo a ideia de que boa parte do planeta virou cidade ou tem estradas, é sinal de que foi modificado já pelo ser humano. Né? E o ser humano se utiliza muito daquela área. Então a área nativa ela vai diminuindo. Quanto maior a população mundial, menor a área nativa. Isso é importante. As florestas, tá? Tem 4 tipos de florestas principais.
Existe na Terra uma grande diversidade de florestas que mudam de aspecto segundo as variações de umidade e temperatura. São elas a floresta equatorial que nós temos no Brasil, a floresta tropical que nós também temos no Brasil. Também tem temperada e também tem a boreal, ok? A variação da cobertura vegetal com a temperatura e a umidade é o que está sendo mostrado aqui na figura ao lado, ok? O que está mostrando ali? Primeiro, a quantidade de chuvas, né, diminuição da precipitação quando aparece ali o sol, né, e também uma parte onde ela é mais próxima da zona temperada, de uma zona fria, até mesmo da zona quente, como eu falei, né, do sol e tudo mais. Preste atenção, não quer dizer que quando está uma área com muito ensolarada que vai chover menos. Às vezes é muito pelo contrário. Por exemplo, na região da Amazônia, chove todos os dias. Todos os dias, na floresta do Congo, na África, chove. Geralmente no final da tarde. Por quê? Chove porque o sol entra em contato com a vegetação, aquela folha transpira, fazendo aquilo uma evapotranspiração. Aquela evapotranspiração forma-se como se fosse uma nuvem e acaba precipitando no final do dia. Lá pelas 5 horas sempre chove. Florestas equatoriais e tropicais, essas que eu falei que tem aqui no Brasil, então são típicas de áreas quentes e úmidas. As florestas apresentam grande biodiversidade e ocorrem em regiões da América Central e América do Sul, na África e na Ásia. É perenifolha, pois suas plantas mantêm suas folhas durante o ano inteiro. Perene, algo que não cai, ok? É fixo. Apesar dessa riqueza, encontram-se geralmente em áreas de solo pobre, dependendo dos nutrientes que advêm da decomposição de restos de plantas e animais para sua sobrevivência. A floresta amazônica tem um solo extremamente pobre. Uau, como assim? Como que o solo amazônico é pobre, professor? O senhor está louco? Não, é um solo extremamente pobre de nutrientes. Então, o que vai acontecer? A árvore, né, a planta vai se obrigar a depender dos nutrientes, da decomposição de restos de animais, de restos de outras plantas. Como lá tem muitos animais e muitas plantas, bom, a floresta consegue sobreviver. Florestas temperadas e subtropicais. Olha, sua área original de ocorrência cobre parte dos Estados Unidos, da Europa, Japão e regiões de clima temperado úmido. Foram quase totalmente destruídas ao longo do tempo. As árvores da floresta temperada ganham uma coloração especial durante o outono e perdem folhas no inverno, e por isso são chamadas de caducifólias. Caducifólias, elas caducam quando chega o inverno e no outono, na primavera, no verão, elas recebem as folhas novamente. São, como vocês podem ver nessa imagem, são aquelas regiões do planeta que recebem um colorido especial quando chegam próximos à primavera. Ou quando está chegando próximo do outono, que vem o frio, começa a nevar naquelas folhas, né? Começa a criar flocos de gelo, e aquelas florestas se tornam florestas extremamente frias e rigorosas com a temperatura, né? Temperatura muito baixa. E geralmente são aquelas florestas que a gente vai se lembrar assim, puxa, o Canadá, é característico do Canadá, por exemplo. Tem esse tipo de floresta, florestas temperadas, tá? Professor, está escrito ali florestas temperadas, ok, e subtropicais. Não deveria ter aqui na região sul do Brasil? Pois é, e tem. A gente vai ver mais na sequência ainda quando nós falarmos das araucárias. Isso vai estar num outro vídeo. Mas nós vamos falar sim sobre as florestas subtropicais. Eu estou dando uma classificação geral por enquanto, ok? Então, essa é uma floresta onde as suas folhas elas caem no inverno,
São sazonais, né? Caem numa estação e recuperam na outra, ok? Florestas boreais, importantíssimas aqui. Também conhecidas como taiga e floresta de coníferas. Gente, por que floresta de coníferas? Porque elas parecem um cone. Dê uma olhadinha na parte superior aqui, ó. Não parece um conezinho? Olha aqui, ó. Essa parte superior é um cone. São florestas cônicas, né? Com formato de cone. As árvores das florestas boreais apresentam folhas grossas e resistentes ao frio e à neve. São muito exploradas para a utilização de madeira. Então, quando a gente pensa em Natal no hemisfério norte, ok? Tem muitas dessas árvores coníferas onde as pessoas acabam lamentavelmente cortando e colocando lá em seus enfeites e tal. E também serve para lenha, ok? Porque lá faz mais frio. A vegetação mediterrânea já tem um clima bem melhor, né? Vocês podem olhar pela imagem que ela já está próxima do litoral, né? O Mediterrâneo fica ali na parte, sei lá, no sul da Europa, perdão, no, no sul da Europa e norte da África. Estou confundindo aqui. No sul da Europa, ali na Itália, por exemplo, onde tem ali o clima mediterrâneo, também tem a vegetação mediterrânea, obviamente. E qual é a característica, né? A predominância de plantas rasteiras e arbustos e árvores de pequeno porte, distribuídas de maneira muito esparsas, assim, não, ou seja, não é como a Amazônia, por exemplo, que são árvores que estão sempre juntas. Na vegetação mediterrânea, a, as árvores são esparçadas, ou seja, elas não ficam próximas umas das outras, mas que isso quer dizer que não tem uma floresta assim? Não, não tem. E tem várias. Só que a floresta ela não é uma coisa tão fóbica assim como são as florestas fechadas, que chega a dar medo, não é verdade? Bom, as savanas aí, então, vocês podem observar pela imagem, as savanas relembram o que? Um clima mais quente, né? Vegetação característica de regiões tropicais com uma estação seca, o inverno, bem definida. É composta basicamente de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. Poucas árvores e os troncos ali retorcidos, tá, gente? É um tipo de vegetação que ocorre principalmente na África, na Austrália e na América do Sul. E aqui no Brasil, nós conhecemos a savana como cerrado, ok? Então nós temos também savana aqui no nosso país. As steppes, opa, as steppes, olha, dá uma olhadinha, qual é a característica da steppe? Gramíneas, não é verdade? Dá uma olhada na foto aí, na imagem. Né? Não tem grandes árvores. Então, vegetação herbácea presente em regiões semiáridas, ou seja, quentes também, constituídas de gramíneas que se distribuem de forma irregular, em forma de tufos e pequenos arbustos, tá, gente? Então, é uma vegetação rasteira. Vegetação de deserto é encontrada nas regiões de clima desértico, onde a quantidade de chuva é muito pequena e permite apenas a existência de algumas espécies de gramíneas, arbustos, plantas isoladas com poucas folhas e muitos espinhos e grande capacidade de conservar água como cactos. Né? Vocês já devem ter visto, já ouviu falar, ou já viu algum desenho, ok? Que os cactos armazenam água. E quando a pessoa corta o cacto, vai lá, tu consegue tirar água dali de dentro. Professor, mas como que consegue ter água numa região desértica? Eu não entendo isso. Bom, há dois motivos. Primeiro motivo, a umidade do ar ela é muito pequena, mas ela existe. Então essas plantas acabam absorvendo aquela pouca umidade do ar. Segundo aspecto é o fato de que debaixo da terra, debaixo tem algumas regiões desérticas têm lençóis freáticos de outrora, né? De muito antigamente. E a raiz dessas plantas, dessa vegetação, acaba sugando, se alimentando dessa água. Então, acaba tendo a sua existência
ah, ali devido também a essa água que está em reservatórios, né, reservatórios naturais. Vegetação de altitude, vegetação de morros, montanhas, apresenta variedade de porte em função do aumento da altitude. É comum a ocorrência de gramíneas, musgos e líquens. Muito difícil tu encontrar na parte alta de uma montanha árvores de grande porte. É mais fácil tu encontrá-las no sopé da montanha, ali na base da montanha. E a partir vai ganhando altitude, ela vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque vai ganhando elevação e aí vai diminuindo a temperatura. E quanto menor a temperatura, maior a dificuldade de uma semente se desenvolver, porque vai ter menos nutrientes, enfim, menos um clima pior para o desenvolvimento da planta, né? A tundra, olha gente, a tundra é da região extrema do planeta, extremo norte do planeta, né? É característica das regiões do polo, né? Regiões polares. Baixa temperatura e solo coberto por gelo durante a maior parte do ano permitem apenas a ocorrência de vegetação por um período de cerca de 3 meses e nada mais. Durante a maior parte do ano, o solo da tundra permanece coberto de gelo, porém no verão ocorre o descongelamento parcial do solo e apesar da baixa biodiversidade, a vegetação ganha vida. Como a gente pode ver, olhar na imagem, né? Essa imagem certamente é uma imagem do verão, ok? Mas lógico, a gente não tem uma grande biodiversidade lá, né? Como eu coloquei no texto ali, uma baixa biodiversidade. Musgos, líquens, plantas rasteiras é o que forma a vegetação do ano todo, ok? Uma vegetação que tem que aguentar um clima tão rigoroso como o polar, não pode crescer muito realmente. E agora que eu apresentei as 4 formas principais de vegetações, né? Os 4 tipos gerais da vegetação mundial, eu vou falar um pouquinho da importância da vegetação para a minha vida, para a vida de cada um de vocês, para a vida de todos nós. Então, o patrimônio de todos que é a vegetação. Quando ecossistemas sofrem impactos ambientais, geralmente a vegetação é o primeiro elemento da natureza a serem atingido, pois o reflexo combinado das condições naturais de solo, relevo e clima do lugar em que ocorre. Ou seja, quando ocorre um problema com o ecossistema, ou uma grande poluição, ou uma grande queimada, ok? Nós somos atingidos, tá? Por que nós somos atingidos? Porque a vegetação é atingida. E a vegetação, ela precisa, como a gente sabe, de um ar bom, né? Está num ar que seja possível ela suportar. É como nós, a gente precisa de um ar, de uma temperatura ambiente que a gente consiga suportar. Um clima, ela precisa de água, a vegetação precisa de água, e a vegetação precisa de cuidados, ou seja, precisa estar longe da poluição. É como nós, como se nós fôssemos uma vegetação, um tipo de vegetação. Então, quando isso ocorre, por exemplo, um derramamento de petróleo no oceano, isso acaba nos atingindo, porque aquela água acaba sujando o oceano e acaba sujando as nossas praias, tem pessoas que necessitam daquela água para irrigação e acaba não podendo utilizar, mata a fauna marinha e a fauna a ribeirinha, né, que necessita daquela água. Enfim, quando há um tipo de poluição muito agressiva, como por exemplo a explosão de uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear, ok?
Uma usina nuclear, puxa, a gente não pode respirar, as plantas também não. Se as plantas não respiram, a gente não respira. Tá? Então, se acontece uma grande explosão nuclear, é sinal de que as plantas vão morrer. E se as plantas morrem, a gente também morre. Tá? Atualmente, todas as formações vegetais, em maior ou menor grau, encontram-se modificadas pela ação humana. Isso ocorre principalmente por causa das atividades agropecuárias e pelos impactos causados pela industrialização e urbanização. Lógico, né? Quanto maior o número de pessoas no mundo, maior a quantidade de cidades, as cidades vão ficando cada vez mais urbanizadas, assim, mais prédios, mais ruas, mais shopping, mais tudo. E aí vai deixando espaço muito pequeno para a vegetação. Porto Alegre já foi considerada a cidade, a capital, com o maior número de árvores. Os últimos prefeitos estão fazendo de tudo para derrubar as árvores. Estão conseguindo derrubar essas árvores, infelizmente, e estão deixando a cidade carente de árvores, porque as árvores demoram para crescer. Por mais que eles tenham replantado, as árvores demoram muito tempo para crescer. Vocês sabem disso. Algumas levam 50 anos, 100 anos para atingir um tamanho de grande porte. Então, realmente, cortar árvores nunca será a solução para nada. Infelizmente, alguns governantes não pensam assim. Né? A prática das queimadas para a criação de áreas de cultivo, de pecuária, é responsável pelo desmatamento e desgaste do solo em áreas de florestas, savanas e pradarias. Gente, o que a gente poderia fazer poderíamos fazer para evitar, para ajudar a evitar esse tipo de queimada? Veja, que a prática da queimada para a criação de áreas de cultivo e pecuária, ou seja, para o gado. Tá? O que a gente podia fazer? Parar de comer carne é uma delas. A gente para de comer carne, não tem mais por que ter gado. E aí não precisaria mais utilizar aquela área voltaria a crescer naturalmente. No Brasil, os incêndios ou queimadas de florestas, que consomem uma quantidade incalculável de biomassa todos os anos, são provocados para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, muitas vezes em grandes projetos que recebem incentivos do governo e, portanto, sobre o amparo da lei. A gente sabe muito bem isso, né? Estamos vendo isso, estamos vivendo isso, infelizmente. Podem também ser resultado de práticas criminosas ou ainda de acidentes, inclusive naturais. Então, bom, além da ideia da pecuária, né, do governo dar incentivo ao agronegócio, né, também tem a questão natural, que áreas secas e quentes elas vão naturalmente pegar fogo, né, porque a folha seca ela recebe o sol diariamente, então uma hora aquela folha seca vai acabar pegando fogo. Também tem a prática criminosa, né, de incêndios. Por exemplo, eu quero incendiar, eu quero que uma tribo indígena que está lá ocupando uma área que eu poderia ser uma área para o meu gado, ou poderia se transformar numa cidade, está bem em cima ali uma tribo indígena, não está deixando eu fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou queimar aquela tribo ali. Infelizmente, gente, isso acontece no nosso país. E não somente no nosso país, né? Em outros países também. É uma prática criminosa. Colocar fogo em áreas para desalojar pessoas é prática criminosa. Geralmente quem faz isso são os latifundiários. Quem são os latifundiários? Grandes donos de grandes latifúndios, grandes áreas para o cultivo, para o pastoreio, né? São grandes donos de grandes negócios relacionados ao campo. Entende-se agronegócio. A atividade madeireira é outra grande ameaça, principalmente porque grande parte da madeira é destinada ao comércio ilegal. Pois é. Né? No Brasil, estima-se que cerca de 60% das árvores são derrubadas irregularmente. Essas árvores, muitas dessas madeiras, não vêm nem para o próprio consumo nacional. Elas são vendidas para fora.
elas são vendidas de forma ilegal para fora. A desertificação é caracterizada como um processo de degradação da terra nas zonas áridas, nas zonas quentes, semiáridas e subúmidas secas resultantes das atividades humanas ou fatores naturais, com as variações climáticas, né? As diversas atividades humanas realizadas de forma insustentável têm provocado drásticas reduções da vegetação e da capacidade produtiva do solo. Entre as principais causas responsáveis pela desertificação estão as seguintes: desmatamento de áreas com vegetação nativa, ou seja, aquela plantação que é oriunda daquele ambiente, e aí o ser humano vai lá e desmata aquela área, e aquele solo fica vulnerável, e aí vai tentar colocar outra cultura ali, né, e aí acaba maltratando aquele solo, e aí acaba estragando e matando o solo. Outra, uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, ou seja, eu estou utilizando o solo sempre, sem parar, o solo fica lá. Cresce uma coisinha, vai lá, arranca, já coloca outra, arranca, e assim por diante, sem parar, sem respeitar o ciclo do solo, porque o solo tem um ciclo, né, de fertilidade e tal. Quem faz esse tipo, geralmente quem faz esse tipo de processo, né, do uso intensivo, são a soja, né, os plantadores de soja. E a última, práticas irregulares, inadequadas, né, de irrigação, ou seja, utilizando-se do solo, alagando o solo muitas vezes, né, fazendo com que ele acabe perdendo nutrientes. E ainda tem mais também a questão da mineração, tá? O caso das florestas, né? As florestas cobrem atualmente cerca de 30% das terras imersas do planeta. E 1,5 bilhão de pessoas dependem diretamente delas para a subsistência, além de outros bilhões que vivem em grandes centros urbanos e consomem produtos feitos de matérias-primas encontradas nessas formações vegetais. Então, 1,5 bilhão de pessoas dependem diretamente das florestas para ter o seu sustento, para ter a sua madeira, né, para montar suas casas, fazer sua lenha e tal, e seu fruto, como, né, a gente precisa, né, da comida, precisa do fruto e também para manter o clima. E o restante, de forma indireta, ou seja, nós que vivemos na cidade, também necessitamos muito das florestas. Nós necessitamos demais da vegetação, ou não? Ou como é que vocês acham que vem a comida do prato de vocês, assim, vem diretamente do supermercado? É isso? Vocês acham que o supermercado que tem florestas lá, tem florestas próprias? Não tem, né, gente? Não é um milagre divino, não. A gente necessita das florestas. O nosso sustento humano, vem das florestas, né? Então nós necessitamos delas. O que pode acontecer se nada for feito para evitar? Se o ritmo atual do desmatamento continuar, cerca de 500 anos não existirão mais florestas nativas na Terra. Parece muito tempo, né? Mas não é bem pouquinho. Apesar de serem conhecidas como pulmões do planeta, as florestas tropicais e equatoriais respondem por uma pequena fração da produção de oxigênio e são importantes para o equilíbrio do clima. É por isso que são importantes as florestas. É a questão climática. Como a transpiração das folhas, né, das florestas, é responsável por parte significante da umidade do ar local e também pela umidade de massas de ar que atuam sobre outros lugares. Seu desaparecimento provocaria mudanças climáticas muito rigorosas, como a gente vai ver agora. Dê uma olhadinha aqui. Eu estou mostrando para vocês os 4 passos do que a gente chama de rios voadores, né? Que nada mais é do que as massas de água que formam um ciclo. Lembra quando a gente falou do ciclo hidrológico, que a água tem um ciclo? Pois é mais ou menos isso, só que agora dependendo da vegetação. Então vamos começar pelo passo 1 ali, ó, na questão da evapotranspiração, quando a água evapora do Oceano Atlântico
e forma nuvens que são levadas pelos ventos para a floresta amazônica. Aqui evapora e vai até a floresta amazônica. Aqui no 2, nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta e chove demais na floresta amazônica. Aí passa para o 3 aqui, ó. A água que se acumulou no solo e nas árvores evapora, fornecendo água para a formação das nuvens, mais nuvens na região central do Brasil. E agora no 4, as novas nuvens vão para o centro-oeste, sudeste e sul, onde nós estamos, fazendo chover nessas regiões e seguem viagem pela América do Sul. Então, gente, o que aconteceria caso não houvessem aqui, ó, a floresta amazônica, por exemplo? O que ia acontecer aqui? O que vocês acham que iria acontecer? Primeiro, não ia acontecer chuva, né? Por quê? Olha só, a água ia evaporar aqui no Oceano Atlântico, né? E ela ia vir para cá, e ela só vem para cá porque ela encontra um ambiente propício para ela. Opa, tem floresta ali, vou me apropriar dali, vou chegar ali. Mas se não tivesse ali, entendeu? Se ele fosse em cidades, bom, primeiro que ia chover ácido em cima da gente, chuva ácida. Segundo, muito provavelmente as correntes marítimas, tá, elas enlouqueceriam e nós poderíamos ter aqui grandes tufões, grandes áreas de tormentas, porque a vegetação que está no norte do nosso país, né, e de toda a América do Sul ali, né, naquela região da Amazônia, ela é responsável por muitos fatores. Muitos fatores. Evita a enchentes, para começar. Ela mantém o nosso clima ameno, pelo menos não tão rigoroso quanto poderia ser. Ela distribui água e ela é fonte, né, de oxigênio para aquelas áreas ali. Então, se tu tira uma floresta como a floresta amazônica, tu tá acabando com um ecossistema local. Imagina, milhões de espécies desapareceriam, milhares de espécies desapareceriam, milhões de animais deixariam de existir. Isso é muito complicado, é muito importante estudar isso. As consequências do desmatamento, né, destruição e extinção de diferentes espécies, como a gente estava falando, progresso dos processos de erosão, isso é importante, claro, né? Erosão é quebra e fragmentação, né? Elevação das temperaturas locais e regionais, ou seja, acabou a nossa floresta que mantinha a nossa temperatura, o agravamento dos processos de desertificação, ou seja, criaremos uma área desértica ali, que horror. Imagina, teríamos um Saara ali no Amazonas, por exemplo, na região norte do Brasil. Fim das atividades extrativas vegetais, muitas vezes de alto valor socioeconômico, ou seja, perderíamos boa parte dos milhões que vêm para o Brasil pelo uso correto, né, tem o uso errado e o uso correto, né, das atividades extrativas vegetais. Né? Então nós perderíamos essa grana aí. E proliferação de pragas e doenças, né? Claro, a floresta mantém ali, tudo lá. Então, se a floresta não existe mais, para onde é que vai essas pragas aí? E para onde vai essas doenças, né? Bom, vocês sabiam que como eu falei do deserto do Saara, né? O, o solo, a areia do deserto do Saara ajuda a colocar nutrientes na floresta amazônica. É verdade. Aquela areia, ela viaja alguns quilômetros, né, a que consegue chegar aqui e ajuda a fertilizar o solo amazônico. Se, por acaso, não tivesse mais a Amazônia ali, aquela areia do deserto do Saara viria ali e aí iria piorar a situação daquele solo. Ou seja, a desertificação seria muito rápida. Nós teríamos sim um outro deserto
do Saara, seria um deserto amazônico. Políticas e formas de preservação nós temos, né? Evitar a destruição de florestas e outros tipos de vegetação em regiões ameaçadas é uma tarefa difícil que envolve fiscalização, leis e áreas protegidas, além da conscientização das populações para a preservação do meio ambiente. No Brasil nós temos, né, o chamado IBAMA, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que ajuda aí a manter as áreas mais prejudicadas com relação à vegetação. Ajuda a fiscalizar aquelas áreas, né? Temos ainda algumas unidades de conservação, né? Unidades de vegetação natural protegidas por lei são comuns em diversos países. No Brasil, são chamadas de UCS, Unidades de Conservação, e existem para preservar a biodiversidade, garantindo constitucionalmente a preservação. Ou seja, é por lei. Por lei nós temos essas UCS e elas têm que ser preservadas. Áreas no Brasil, diversas áreas do Brasil são preservadas, né? E não pode ser tocada, não pode ser cortada, não pode ser incendiada, às vezes não pode nem chegar naquelas áreas ali. Leis ambientais e certificação florestal, né? São criadas para garantir a existência das áreas preservadas. Então, como a gente estava falando antes, né? As leis e a certificação foram criadas para proteção legal dessas áreas. O ecoturismo, né, só a título de curiosidade, é um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, né? Ou seja, se faz lá raft, né, como você está vendo na foto, que acaba gerando emprego, acaba gerando uma certa economia, utilizando de forma natural, sem agredir a natureza, aquelas áreas que a gente chama de turistas, né? Que a gente transforma aquela área uma área turística e sem precisar destruir nada. É meio estranho falar que não destrói nada, porque já que chegou o ser humano ali, alguma coisa foi destruída. Mas tem um baixo impacto ambiental, né? O que você aí, pode fazer? Combater o desmatamento é um dever de todos e responsabilidade que deve ser transmitida. Veja algumas coisas que você pode fazer. Não cortar árvores ou plantas e denunciar quem o faz. Infelizmente, nós temos uma coisa que a gente chama de pressão empresarial, por exemplo, tá? Que é, por exemplo, eu preciso nessa área, eu preciso montar aí um condomínio de casas, um condomínio de prédios, fazer um bairro novo, preciso levantar um bairro novo, geralmente bairros para elite, né? Para as elites. Então o que eu vou fazer? Mas eu preciso desmatar aquilo ali. Então o que vai lá? O que as pessoas fazem, né? As pessoas que têm maior possibilidade. Vai lá, molha a mão do prefeito, ele vai lá, assina um decreto que libera aquela área, passando por cima de todas as leis que dizem que aquela área não pode ser derrubada, não pode ser mexida, e vai lá e decreta nessa área, pode cortar aqui tantos hectares e tal. Infelizmente acontece muito isso aqui no Brasil. Outra coisa, não fazer fogueiras perto de zonas de floresta, importantíssimo, né? E denunciar quem provoca incêndio intencional próximo de áreas florestais. Tem muita gente que faz fogueira achando que vou acampar, então vou fazer uma fogueira. Fogueira próximo de floresta é perigosíssimo, tá, gente? Não só quando está aceso o fogo, mas depois que o fogo se transforma em restos, em cinzas, ok? Se aquela área for uma área quente, no outro dia o sol vai vir, lembra que eu falei da folha seca? O sol com a folha seca, ele pode naturalmente criar um fogo em cima daquelas cinzas ali. Tá? Então não é bom. Avisar as autoridades imediatamente em caso de incêndio em áreas de vegetação, claro. Ao comprar móveis, certificar-se de que são
provenientes de comércio licenciado e não de mercado de madeira ilegal, tá? E tem muita ilegalidade no comércio de madeira, tá, gente? Tomem cuidado. Ensinar o próximo a importância de preservar as florestas e outros tipos de vegetação. Então, claro, você sai daqui imaginando o seguinte, ó, eu sei o que eu devo fazer, eu sei as pessoas que fazem, eu tenho que falar para elas pararem de fazer coisas assim, como eu dei o exemplo, né, de fazer fogueira perto das florestas. Mas é claro, muitas pessoas não querem saber, vão acabar fazendo, ou aquelas que já fazem vão seguir fazendo. Então, a tua arma é a denúncia. Então, nós temos que denunciar. Então, gente, essa foi a primeira aula sobre vegetação de um modo geral. Ela é uma aula extensa, né? Mas logo mais teremos a outra aula sobre vegetação e vegetação do Brasil. Valeu, gurizada! É nozes!